Bom dia pessoal, hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre substâncias e misturas. Então, as substâncias elas podem ser representadas a partir de modelos. A gente utiliza o modelo atômico de Dalton, que considera o átomo como uma esfera, não é isso? Uma esfera maciça e indivisível, para representar esses modelos. Então a gente tem uma equação química que representa a reação de degradação da água com o calor, não é isso? Então a água, quando ela é aquecida a temperaturas altíssimas, ela é quebrada em gás hidrogênio e gás oxigênio. A gente percebe aí, pessoal, que a água, por ela ser quebrada em duas substâncias mais simples, ela é considerada um composto, ou seja, uma substância composta, como a gente já viu na aula passada. E também, observando esse modelo, a gente percebe que a água é formada por diferentes tipos de átomo. A gente tem um átomo vermelho, que representa o oxigênio, e o átomo cinza, que representa o hidrogênio. Então a água, como a gente está observando, ela é formada por dois elementos químicos. E esses elementos químicos são representados por símbolos. Então a partir de hoje, a gente vai representar os elementos químicos por símbolo. Por exemplo, o oxigênio é representado, o elemento oxigênio é representado pela letra O. O elemento hidrogênio é representado pela letra H, o carbono pela letra C, o nitrogênio pela letra N. Então, uma grande parte de elementos é representados por uma única letra, mas a gente tem também elementos que são representados por duas letras, sendo a primeira maiúscula e a segunda minúscula, como por exemplo o mercúrio, Hg, o níquel, Ni, o ouro, Au e por aí vai. Essas substâncias são representadas por fórmulas em que átomos estão unidos, os átomos estão juntos, ou seja, aglomerados. Aqui a gente tem um exemplo da água, onde a gente tem um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio juntos, não é isso? Representando a fórmula da água. Então eu posso organizar essa equação a partir das fórmulas. Por exemplo, aqui a água é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Esse H representa o símbolo do hidrogênio. Esse 2 subscrito, ele se chama índice e representa a quantidade que eu tenho do átomo de hidrogênio. O O representa oxigênio e quando não tem nenhum número aqui, isso significa que é índice 1, ou seja, eu tenho um átomo de oxigênio. E posso representar também o gás hidrogênio. A gente observa aqui que tem dois átomos, então a gente coloca H2, tá bom? E o elemento oxigênio, que tem o gás oxigênio, que tem dois átomos do elemento oxigênio. Então a gente pode representar essa equação química por fórmulas, tá bom? E aí a gente tem uma tabela mostrando as substâncias, o modelo e a sua fórmula. Primeiro a gente tem substâncias simples. O hidrogênio aqui no caso, que é formado, o gás hidrogênio, que é formado por dois átomos de hidrogênio, então a gente representa por H2. O oxigênio, que é formado por dois átomos de oxigênio, o gás oxigênio é formado por dois átomos de oxigênio, a gente representa por O2. E o mercúrio, os metais, geralmente, pessoal, eles se encontram só assim. Então a gente representa apenas por uma bolinha cinza mais grande e a letra, o elemento, o símbolo é o Hg. A gente tem a tabela periódica, onde a gente pode observar, pode pesquisar cada um desses elementos, suas características, tá bom? Então não vamos nos preocupar com essa questão de ficar decorando os símbolos dos átomos. A gente vai, com o passar do tempo, nesses 3 anos, a gente vai aprendendo aí. Qualquer dúvida a gente pesquisa na tabela periódica. Do lado da direita a gente tem as substâncias compostas. A água, por exemplo, ela é representada por um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio aqui do lado. Então a fórmula da água será H2O. Enquanto que o gás carbônico, pessoal, é formado por um átomo de carbono e dois de oxigênio. Tá aqui CO2, a fórmula do gás carbônico. E o monóxido de carbono parece com a do gás carbônico, só que em vez de dois ele tem um átomo de
carbono, e em vez de 2 átomos de oxigênio, ele tem apenas um átomo de oxigênio. Agora a gente vai ver um fenômeno que acontece com elementos que formam substâncias simples, o fenômeno da alotropia. A alotropia acontece quando o elemento químico tem a capacidade de formar substâncias simples diferentes, ou seja, o mesmo elemento forma diferentes substâncias simples. O primeiro caso são as formas alotrópicas do oxigênio. Então o oxigênio, pessoal, o elemento oxigênio, ele pode se organizar de duas formas. A primeira forma é o gás oxigênio, onde 2 átomos de oxigênio se juntam para formar o gás oxigênio. Aqui a gente tem a representação do átomo de Dalton. O gás oxigênio é um gás incolor. Ele é essencial para a respiração. É um comburente, ou seja, ele faz parte da combustão. É essencial para a combustão. Toda combustão precisa do oxigênio para ocorrer. Enquanto que o gás ozônio, que é formado por 3 átomos de oxigênio, enquanto que o gás carbônico é formado por 2, o ozônio é formado por 3. Ele tem uma coloração azulada e tem um odor característico, tá bom? E tem uma ação bactericida, é muito utilizado, por exemplo, naqueles filtros Superzon, ele é utilizado para matar germes. E serve também de proteção. Existe uma camada da atmosfera chamada camada de ozônio, onde a concentração desse gás é grande e o ozônio serve como filtro da radiação ultravioleta que o Sol emite. E se não houvesse a camada de ozônio, grande parte dessa radiação ultravioleta chegaria até a superfície da Terra, ocasionando um impacto ambiental seríssimo. Em seguida, a gente tem as formas alotrópicas do enxofre. O enxofre é um sólido amarelo encontrado em terrenos vulcânicos, tá bom? E a diferença dos alótropos de enxofre é na organização espacial dos átomos. Eles formam diferentes cristais. No caso, a gente tem o enxofre rômbico. O enxofre é representado, pessoal, pela letra S. O enxofre rômbico, que é formado por 8 átomos de enxofre, não é isso? Ele é encontrado em temperaturas de até 95,3 graus Celsius, a densidade de 2,1 gramas por centímetro cúbico, tem a temperatura de fusão de 112,8 graus Celsius, enquanto que o enxofre monoclínico ele é encontrado em temperaturas superiores a 95,3 graus. A densidade do enxofre é um pouco menor, 2 gramas por centímetro cúbico, e a temperatura de fusão é um pouco maior, 119,2 graus Celsius. Aí a gente tem a figura do enxofre rômbico, tá bom? O enxofre rômbico forma esses cristais com esse formato, enquanto que o enxofre monoclínico ele forma os cristais do enxofre parecem microagulhas. Tem esse formato aqui. Então essa é a principal diferença entre o enxofre rômbico e o enxofre monoclínico. Em seguida a gente tem as formas alotrópicas do fósforo, tá bom? O fósforo é representado pela letra P. A gente tem 2 fósforos, o fósforo vermelho que é representado por um aglomerado de 4 átomos de fósforo. Ele está presente nas caixas de fósforo de segurança. Na lateral da caixa de fósforo tem aquela lixa. Naquela lixa existe a substância fósforo vermelho. É utilizado como combustível. E o fósforo branco é formado por 4 átomos de fósforo. Foi utilizado como arma química em várias guerras, principalmente na Primeira Guerra Mundial, que aconteceu entre 1914 e 1919, como bomba incendiária principalmente, porque ao contrário do fósforo vermelho que precisa de alguma faísca, atrito para incendiar, o fósforo branco não, ele incendia naturalmente na presença do ar. Então era muito utilizado como bomba incendiária. É utilizado também como combustível, tá bom? Tá aqui a foto do fósforo vermelho aqui nesse recipiente, e a foto do fósforo branco aqui do lado armazenada dentro de um becker com água. Olha o aspecto do fósforo branco e o aspecto do fósforo vermelho. Aqui a gente tem uma bomba incendiária de fósforo lá na faixa de Gaza, essa figura. Agora a gente tem as formas alotrópicas do carbono. O carbono apresenta 2 formas alotrópicas, o diamante, tá bom? Ele é representado pela letra C. O diamante, que é utilizado como joia, é um material mais duro na natureza, ou seja, é o material que tem maior resistência a ser riscado. E temos a grafita. A grafita tem a coloração cinza escuro, é riscado facilmente, ao contrário do diamante. Essa diferença de características de dureza é devido à sua estrutura. É utilizado para escrever, tem um brilho metálico característico, é também muito utilizado como lubrificante
e também por ser um bom condutor de eletricidade utilizado em pilhas comuns. Aí a gente tem a representação da estrutura cristalina do diamante. Vocês podem perceber que é uma estrutura meio desorganizada, enquanto que a estrutura da grafita é uma estrutura mais organizada. A gente vê uma estruturação em camadas. E essa estruturação em camadas é o que facilita o grafite de ser riscado. Aqui embaixo a gente tem o diamante bruto e o diamante lapidado, a diferença entre eles. E temos também a grafita mineral, como ela é encontrada na natureza, e a grafita usada para escrever no lápis. A gente tem outros alótropos do carbono, que a gente chama de alótropos artificiais, como o fulereno e os nanotubos de carbono. O fulereno é uma bola formada por átomos de carbono e os nanotubos são tubos nanométricos muito pequenos formados por átomos de carbono. Esses dois alótropos são muito utilizados em nanotecnologia. Então, a partir de agora, a gente já pode diferenciar a substância de mistura. Aqui a gente tem na nossa primeira figura um recipiente que tem apenas moléculas de água. Então a gente tem aqui nesse recipiente um composto, uma substância composta. E nesse recipiente, como só tem água, também está na forma pura. Então a gente tem uma substância composta e pura. Desse outro lado, a gente tem apenas gás oxigênio. Então aqui a gente tem uma substância simples e nesse recipiente, como só tem gás e oxigênio, é também uma substância pura. Nesse quadro seguinte, a gente tem aqui moléculas de etanol aqui, e também moléculas de água. Então a gente tem aqui no caso duas substâncias compostas diferentes, tá bom? Então quando eu tenho mais de uma substância no mesmo espaço, eu tenho uma mistura. O que é mistura? Quando eu tenho várias substâncias no mesmo recipiente. E aqui a gente tem o ar. No ar a gente tem uma mistura de principalmente esses dois gases, o gás nitrogênio e o gás oxigênio. Então isso aqui é uma mistura. Quando a gente tem diferentes substâncias juntas, a gente chama de mistura. Os tipos de mistura. As misturas são classificadas de acordo com o aspecto, com o que você vê, com as fases. Então elas podem ser mistura homogênea, que também é chamada de solução, quando apresenta o mesmo aspecto, ou seja, apenas uma fase em todos os pontos. Quando você olhar para uma mistura e você observar apenas uma fase, apenas um aspecto, a gente tem uma mistura homogênea. Um exemplo é o álcool comercial, que é uma mistura de água e álcool, o ar, que é uma mistura de gases, a água com açúcar dissolvido, ou água com sal dissolvido, que é uma mistura de sólido e líquido. Toda mistura de gases, pessoal, é uma mistura homogênea, tá bom? Aí a gente tem uma figura onde mostra a pessoa adicionando pó de suco na água. Esse ato de adicionar um pó na água para ser dissolvido, a gente chama de dissolução, tá bom? Quando eu dissolvo alguma coisa na água, eu chamo de dissolução. E depois que ocorre essa dissolução, aqui no caso eu tenho uma mistura homogênea, que eu só vejo uma fase, a fase de suco, não tem outra fase aí. Se eu adicionar mais água, chegou mais gente em casa, eu quero aumentar a quantidade de suco, eu adiciono mais água, você vai perceber que a coloração do suco vai ficar mais clara e também o volume vai aumentar. Aqui eu fiz um processo que eu chamo de diluir. Diluir é adicionar mais água para aumentar o meu volume, tá bom? E se eu achei o suco fraco e quero adicionar mais pó, ou seja, ele vai ficar mais escuro, vai ficar com um gosto mais forte, esse processo é chamado de concentração. Então, a dissolução acontece quando eu adiciono uma substância, seja ela sólida, líquida ou gasosa, em outra substância. Quando eu vejo apenas uma fase, eu tenho aí um processo de dissolução, ou seja, eu estou dissolvendo uma substância em outra. A diluição é quando eu adiciono mais água, ela vai ficar mais dissolvida, no caso aí. E a concentração é quando eu adiciono mais suco, no caso. E aí ela vai ficar mais forte, até a coloração vai ficar mais forte. E aí a gente tem as misturas heterogêneas. As misturas são heterogêneas quando ela apresenta regiões com diferentes aspectos. Então a gente vai ver bem facilmente diferentes fases. Quando eu consigo observar diferentes fases, eu tenho uma mistura
heterogênea. Aí a gente tem na nossa figura uma mistura heterogênea de sólido e líquido, onde a gente pode perceber uma mistura de água e areia, onde a gente pode perceber a fase de água e a fase de areia. Na segunda aqui, pessoal, a gente tem uma mistura de líquido e líquido, onde no caso aqui o óleo e o vinagre, onde eu posso distinguir a fase oleosa e a fase de vinagre. E na terceira eu tenho uma mistura de sólido e sólido, no caso gelo e areia. Então eu consigo distinguir a fase de gelo e a fase de areia. Então, quando eu conseguir distinguir diferentes fases, aí sim eu tenho mistura heterogênea. Lembrando para vocês que aqui não tem gás, porque toda mistura gasosa é uma mistura homogênea. Separação de mistura. Então, na natureza, a maioria das substâncias elas se encontram misturadas. Então, às vezes a gente precisa dessa substância no estado mais puro possível. A gente precisa fazer essa separação da mistura. Então, alguns processos que a gente conhece, como por exemplo a catação, quando a gente vai catar o arroz ou catar um feijão. A filtração, que é a separação de misturas heterogêneas de líquido e sólido ou de gás e sólido. Como por exemplo na casa da gente, quando a gente vai fazer o café, a gente filtra a parte líquida do café do sólido, que é a borra. Ou também quando a gente vai fazer aspirar o pó com um aspirador de pó, a gente filtra o pó da casa do ar, separa o ar, o aspirador de pó suga o ar com poeira, e lá dentro dele tem um filtro, onde a poeira, a sujeira vai ficar retida e o ar vai passar filtrado. Aí a gente tem duas figuras de sistema de filtração em laboratório. Aqui é um sistema mais simples de filtração, onde a gente tem um funil, um papel filtro e o becker e o suporte universal com argola aqui para fazer a filtração. Esse sistema é mais simples e pode demorar várias horas. Para acelerar esse processo, eu posso utilizar de um sistema de filtração a vácuo, onde eu tenho todo um sistema, uma trompa de vácuo ou trompa d'água, também chamada de trompa d'água, ou uma bomba de vácuo ligado ao meu sistema de filtração. Esse processo serve para acelerar uma filtração. O segundo processo de separação de mistura é a peneiração ou tamização. É a separação de misturas heterogêneas de sólido e líquido ou de sólido e sólido por diferença de tamanho. A decantação, que é a separação de misturas heterogêneas de sólido líquido, líquido líquido ou sólido gás. Aí a gente tem um processo de decantação de sólido em líquido, por exemplo, uma água turva com areia. Se você deixar ela por um tempo quieta, com o passar do tempo, essa areia vai descer, vai se depositar no fundo do copo. E em cima vai ter somente água. Esse processo, onde a areia desce com o passar do tempo para o fundo, a gente chama de decantação. Aqui a gente tem uma decantação de líquidos. A gente tem um líquido A, que é immiscível no líquido B, e aí eu tenho a torneirinha aqui embaixo. Eu abro essa torneira, o líquido de baixo vai passar. Quando chegar próximo do líquido A, eu fecho a torneira e aí eu consigo separar o líquido A do líquido B. O nome desse funil aqui é funil de decantação ou funil de Bromo, e tem essa finalidade de separar líquidos immiscíveis, onde um não se dissolve no outro. E aí a gente tem um processo de decantação acelerado, que a gente chama de centrifugação, onde aqui a gente coloca o líquido, a mistura que a gente quer decantar, e esse aqui dentro tem um rotor, um motor que vai fazer isso aqui girar em altíssima velocidade, e o material que está disperso vai todo para o fundo, o material sólido vai todo para o fundo e o material líquido fica em cima. Esse processo é muito utilizado, por exemplo, para separar a parte sólida da parte líquida do sangue.